Olá, amigos e irmãos, 35º dia do nosso desafio, Atos 11, 12 e 13. Vamos lá? Atos capítulo 11 vai relatar a volta de Pedro para Jerusalém, né? Nós lemos que ontem Pedro pregou aos gentios ali na casa de Cornélio e aqueles homens recebem o Espírito Santo, nós vimos isso, e Pedro retorna para Jerusalém. Quando ele chega, os irmãos ali começam a falar assim: que é isso? Você pregou para os gentios, entrou na casa deles? E aí Pedro fala, né, que explicou o que aconteceu, explicou a visão que ele teve, e aí os irmãos aceitam. E ele fala assim: então eles entenderam que também aos gentios foi dada esta graça. Irmãos, olha o nível de fechamento do olho do judeu, como que é fechado, e até hoje, né? De não entender tão claramente que o evangelho era para todo mundo, né? Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Começarão por Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. E eles não entendiam isso, né? E aí foi necessário essas visões e Pedro, né, faz a sua defesa. E aí vai começar a narrar, agora vai tirar o foco. A partir de agora nós vamos ver no livro de Atos que tira o foco da igreja em Jerusalém e volta-se para o que vai acontecer com o evangelho se espalhando pelo mundo. Então nós vamos ver o evangelho chegando em Antioquia, vamos ver o evangelho chegando em Roma, vamos ver o evangelho chegando em diversas regiões fora de Jerusalém, fora do povo de Deus, né? Fora do povo judeu. E aí, em Antioquia, os discípulos são chamados pela primeira vez aqui de cristãos. Antes eles eram chamados de o caminho, viu? Então, os irmãos que eram do caminho. Então, Paulo ia prender aqueles que eram do caminho. Por que isso? Porque Jesus dizia: eu sou o caminho. Então, o evangelho é o caminho de Deus. Então, por isso, os cristãos eram chamados de o caminho. E aí, aqui, a partir de agora, eles eram chamados de cristãos, né? E aqui em Antioquia, capítulo 11. E aí, tem um relato de um profeta chamado de Ágabo, que prevê que há uma grande fome, e de fato acontece, esse homem profetizando pelo Espírito. Depois vai narrar a perseguição de Herodes a Tiago e Pedro, né? Inclusive matando Tiago. Qual Tiago que é esse, irmãos? O Tiago, discípulo de Jesus, né? Nós tínhamos 2 discípulos de Jesus chamados Tiago. O Tiago, irmão de João, e outro Tiago chamado de Tiago o menor, né? Filho de Alfeu. E nós temos um terceiro Tiago na Bíblia, que é o Tiago da carta de Tiago, que esse terceiro Tiago é o irmão de Jesus, mas não era discípulo de Jesus aqui. Ele foi se converter posteriormente. Então esse Tiago, irmão de André, ele é esse aqui. E aí, depois Pedro é preso, né? É livre da prisão, vai relatar a morte desse Herodes, né? Esse Herodes aqui, que morreu aqui comido de verme por ter se igualado a Deus. E aí vai começar a narrar, irmãos, agora no evangelho, no livro de Atos, vai voltar um pouco o foco para Paulo, do que Paulo fez. Então vai narrar aqui no capítulo 3 a primeira viagem missionária, e eles, aqui uma questão com João Marcos, tem um problema, João Marcos desiste de andar com eles e Paulo briga com Barnabé por causa de João Marcos. Que João Marcos é esse? É o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, percebe? Depois ele se converteu, se tornou um vaso muito útil. Então você, de repente, já abandonou a Deus, já abandonou a obra de Deus, a esperança para você. E aí começa a narrar Paulo e Barnabé indo para os gentios, né? Então são esses detalhes, mas nada muito teológico aqui, mas relato de fatos mesmo. Que Deus te abençoe e uma ótima leitura.